Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Este aqui é o podcast Coparentalidade Consciente, comigo, Rosana Machado, e a minha colega aqui, Milene Ouvailer. Então, vamos lá, Milene, a nossa perguntinha da nossa querida ou querido, não é? Acompanhante que nos mandou. O que está nos questionando? Olha, entre várias perguntas que nós recebemos, nós escolhemos uma delas, que é de uma das nossas seguidoras. Ela pergunta: quais os efeitos que a separação pode ter sobre os filhos? Olha, a primeira coisa que me vem à mente é que vários efeitos podem trazer. Primeiramente, a gente pensa os efeitos mais tristes, vamos dizer assim, mas tem também os felizes, porque às vezes a separação significa um alívio, não é? Uma sensação de até de missão cumprida, mas a separação ela muito funciona diferente para cada um. Cada pessoa internaliza de forma diferente a separação. E, da mesma forma, cada filho vai entender do seu jeitinho a separação dos pais. Isso é importante de se mencionar, né? Cada filho na sua faixa etária, na importância desses pais, que eu também penso, de deixar de forma clara na separação que a separação não significa separar deles, que eles, pai e mãe, continuarão amando eles. Eu acho que isso é o principal de uma separação. E outra, que a motivação, que é muito ainda, né? Um culpando o outro, um botando a brasa para cima do outro, porque separação é um momento muito difícil para os genitores, cuidar muito para que não recaia eventual culpa sobre os filhos, porque a culpa não é deles, né? E ultrapassar esse tipo de discurso para melhor entendimento dos filhos e elaboração deles nesse novo mundo que vai surgir, né? Para todos. O que que tu acha, Milene? Me parece o seguinte, ó. A primeira coisa a se pensar: terão efeitos sobre os filhos. Isso é fato. Isso é fato. Os filhos, eles sempre vão querer os pais juntos. Só que, claro, a gente sabe que nem sempre o casal consegue manter uma relação de marido e mulher por vários motivos. Mas isso não significa que deixarão de ser pai e mãe. Então, uma questão que me parece central nessa discussão é o seguinte: os efeitos que essa separação ah, terão sobre as crianças passa inevitavelmente pela forma como esse ex-casal vai lidar com essa questão toda. Se o ex-marido e a ex-mulher não tiverem comunicação, se ofenderem, brigarem na frente dos filhos, colocarem os filhos como mensageiros das questões que precisam resolver, Uhum. tudo isso vai potencializar essa dificuldade da criança em lidar com essa situação. Então, passa inevitavelmente pela forma como esses adultos vão enfrentar ou enfrentarão essa separação. Ah, Milene, mas é difícil quando um casal se separa. Claro que é. Ninguém diz que é fácil. Porque, queira ou não queira, é uma situação que causa sofrimento, é um luto pelo qual essas pessoas estão passando. Mas é importante que se tenha muito claro que isso não vai afetar apenas o homem e a mulher, isso vai afetar todo o núcleo familiar. Eu acho que E uma coisa bem importante da gente sempre lembrar, até porque enquanto mediadoras familiares, não é, Milene, a gente escuta toda semana milhares de histórias
que desse momento da separação. E os depoimentos, em geral, eles ficam muito pautados no eu e no você, na culpa do outro. E os reflexos nos filhos é a última coisa a se pensar. Por quê? Porque existe essa dor muito forte de todo sonho, de toda expectativa, de tudo que se imaginou para aquela relação conjugal, às vezes de relações longas, não é? Onde se tentou do seu modo, né? A gente não pode dizer que tentou tudo, né? A gente sempre tenta tudo do nosso modo, do nosso conhecimento, né? Até onde a gente consegue ir, porque tem pessoas que não conseguem pedir ajuda de um terceiro, por exemplo, de um psicólogo de casal, né, para ajudar nessa relação, até para o fim dessa relação, por que não, né? Ter um terceiro aí para ajudar. Mas, enfim, estão tão pautados em si mesmo que esses efeitos nos filhos vão ser sentidos no decorrer, mais adiante. Então, a gente começa a perceber filhos que começam a ir mal na escola, que não iam, filhos que começam a se trancar cada vez mais dentro dos seus próprios quartos, filhos que eram comunicativos e ficam menos comunicativos, filhos que até têm fases do desenvolvimento, né? Se são pequenininhos, retrocedem, né? Porque todo medo que eles sentem medo do novo, como nós também adultos sentimos medo do novo, mas as crianças internalizam isso de forma diferente e como é importante nesse momento da separação se pensar, às vezes, de que necessita da ajuda de um terceiro e que buscar ajuda de um terceiro não é uma fraqueza, e a gente, né, já falou isso aqui no nosso podcast algumas vezes, né, de como é preciso, às vezes, recorrer. E não recorrer só para os filhos, como eu vejo numa grande maioria. Ah, mas meu filho já está no psicólogo, já está sob tratamento, que bom. Mas e você? Não é? Se eu não estou Não, bem, como é que eu vou ajudar meus filhos estarem bem? não, Não é? e muitas vezes o que que acontece? Ah, quando há uma separação, esse relacionamento, muitas vezes, ele não termina ao mesmo tempo para os dois. Ele não vai terminar ao mesmo tempo. Ele às vezes termina para um, mas não termina para outro. E Uhum, essa frustração de não conseguir reatar aquela relação, muitas vezes coloca a criança como o único elo desse ex-casal. E inconscientemente, aquele para quem a relação ainda não terminou, acaba usando o filho como essa moeda de troca de um para o outro. E isso é extremamente nocivo. Uma criança que está em pleno processo de desenvolvimento, vamos pegar aqui um casal que se separa e que tem um filho de 6 anos, uhum, entrando na vida escolar, tá? Primeiro ano do ensino fundamental. Ora, ele está passando por uma situação que muitas vezes ele não entende. Muitas vezes não, ele não entende. Mesmo que os adultos queiram explicar para essa criança, o desenvolvimento cognitivo dela, ele é limitado. Então, os pais têm que ter isso. A gente cansa de ouvir na sessão de mediação: ah, não, mas o meu filho sabe de tudo que está acontecendo conosco. Sabe tudo que está acontecendo conosco. A gente não esconde nada. E a gente pergunta assim: quantos anos tem o seu filho? 5. Aí eu pergunto para esse pai e para essa mãe: vocês acham realmente que isso vai beneficiar e vai trazer paz e tranquilidade para essa criança? Não vai, não vai trazer. Por que que não vai trazer? Porque ela não tem capacidade cognitiva suficiente para processar aquilo. Por isso que os adultos, eles precisam ser adultos
dentro dessa situação. E não mais crianças que os próprios filhos. Porque os filhos precisam de suporte. Os filhos precisam de um porto seguro. E Por alguns isso que eu pais e algumas mencionei, né, mães, Milene, dessa questão de deixar muito claro para os filhos que eles não precisam saber dos detalhes da separação. não, e tem uma coisa que eu sempre digo Eles assim, só ó, precisam sentir que o amor que une eles ao pai e à mãe não acabou. permanece. Claro. Exato, é para sempre. É assim, eu sempre digo o seguinte: tem pai, tem mãe que chega na mediações assim. Ah, não, mas ela já está com outro companheiro. Ou a mulher diz, ai, mas ele já está com outra companheira. O que que eu digo para essas pessoas? Olha, porque elas estão com medo que essa relação entre o filho e aquele terceiro ou aquela terceira possa causar um afastamento. Eu sempre digo o seguinte: lugar de pai e mãe só é ocupado por uma outra pessoa quando está vago. Quando o pai e a mãe não se fazem presentes. Então tem pai, às vezes, que acha que pagar o sustento é suficiente. Não, não é. E a gente está numa discussão muito forte sobre abandono afetivo, dos efeitos Perfeito. negativos desse abandono afetivo. Esse é um dos efeitos que pode causar nos filhos. Porque agora que é pequenininho, ah, não, mas não tá nem percebendo. Espera então, quando ela ou ele tiver um relacionamento no futuro, quando quiser, quando não conseguir confiar em ninguém. Quando se sentir compelido a aceitar qualquer tipo de relação para poder ser aceita, para se colocar diante de uma situação abusiva, um relacionamento abusivo e não saber como reagir. Tudo isso são efeitos do quê? De um momento da vida que viveu, que não Hum. teve o suporte. Ah, não, meu filho não precisa de psicólogo, eu converso com ele. Tu que já está machucado, vai tentar resolver a situação dele? Não quer dizer que alguns casais não consigam, sim, levar juntos esse momento. Olha, não deu mais. Então, para não prejudicar os nossos filhos, nós vamos procurar uma ajuda ou a gente vai tentar fazer esse trabalho juntos? Que ótimo! Façam. Fez me lembrar, Milene, que filho não pode virar um confidente Claro do que pai e não. da mãe, Porque se né? tu falar mal do teu ex-marido, tu não tá falando daquele homem com quem tu te separou, tu tá falando do pai dessa criança. Se tu falar mal da tua ex-mulher, tu não tá falando daquela mulher com quem tu casou, tu tá falando da mãe dessa criança. Então, Exatamente. essa relação ex-marido e ex-mulher, que era uma, uma díade, não é mais ali, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da tríade. Nós estamos falando do pai, da mãe e do filho. E é E preciso dessa que o pai. coparentalidade consciente que a gente tanto bate Oh, aqui. e é preciso que o pai cuide da imagem da mãe e a mãe cuide da imagem do pai. Por quê? Porque eles são os dois lados dessa mesma criança. A gente cansa de falar isso aqui. A criança é 100%. Impressão, Pai Milene, e mãe. que a impressão que os pais estão sem saber como lidar, como ser pais, que estão perdidos nesta responsabilidade que é ser pai. Parece que a gravidez e a vinda de um filho, a maior parte das vezes, veio, não é? E, e aí estão os índices, né? De cada vez maiores, a gente sabe, de um menor número de crianças nascendo, né? Mas a responsabilidade que a gente fala aqui não é a responsabilidade por não tê-los, mas a responsabilidade de ter os filhos, saber minimamente conduzir e pensar que está conduzindo um outro ser humano ali, né? E a forma de se conduzir esse ser humano, de lembrar o quanto eles se espelham nos nossos comportamentos. Eu estava agora
estudando final de semana sobre neurociência, que eu gosto muito, né? Neuroplasticidade, neurônios espelho, e é justamente já comprovado cientificamente que as crianças, os nossos filhos, eles refletem aquilo que eles veem do nosso comportamento. Então, é muito mais do que a gente diz, mas sim o que a gente faz, que tem essa grande influência sobre os filhos. Claro que existe a nossa responsabilidade sobre isso, sim. Existe também o percentual que não está sobre nossa responsabilidade, que é o como esse filho entende o que está acontecendo com ele, que pode ser de uma terceira forma completamente diferente. Às vezes, uma situação muito banal de dentro de casa, onde a mãe ou o pai falou meio grosso assim, aquilo se transforma num trauma muito forte para aquele filho e não foi algo, obviamente, pensado de forma de propósito nem nada. Então, cada família é uma família, né? O reflexo ele ocorre, mas não é só ele que nos delimita. Isso é importante sempre pensar. Não é porque eu vim de um casamento que não deu certo dos meus pais que o meu também não vai dar, não é? Porque as pessoas têm, às vezes fazem isso, né, Milene? Ah, tu é filha de pai separado? Ah, só pode estar se separando. Agora sabe que me parece o seguinte, ó. Hoje em dia, a gente já tem isso muito mais claro, muito mais recorrente, das pessoas buscarem ajuda para reorganizar sua saúde mental. Sim. O que que muitas vezes acontece? As pessoas vêm de um núcleo familiar já com um com certas questões a resolver, ou um pai alcoolista, ou um pai autoritário, uma mãe também submissa, uma mãe alcoolista, uma mãe autoritária. Às vezes já vem de um lar com essas características. Sim. Então, aí casa com uma pessoa e acaba entrando em contato com situações que repetem aquele modelo. Mas aprendeu que não, casou, não separa. Mulher tem que aguentar tudo. Então, esses mitos, essas crenças limitantes, elas precisam ser quebradas. Só que às Muito. vezes sozinha a pessoa não consegue. Então, abrir espaço para esse novo olhar é fundamental para que eu possa me sentir plena e completa para poder, junto com outra pessoa, então, caminhar juntos. Inevitavelmente, pessoas curadas conseguem seguir sua vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, vamos dizer assim, entre aspas, esse tranquila, né? Então, isso é fundamental. E esse negócio que tu está dizendo, que parece que às vezes alguns pais e algumas mães não estão preparadas para a parentalidade, isso me parece fato, porque a gente vê isso cotidianamente. Ah, eu Uhum. casei com fulano, não deu certo? Ah, tá, então separo. Ah, não, eu saí com ele um dia, uma vez só. E daí a gente acabou tendo uma intimidade e nasceu o fulaninho. É manter a sua vida íntima, sexual, de forma responsável. Às vezes as pessoas perdem um pouco a noção de que atitudes, atos têm consequências. E às vezes essa consequência é um outro serzinho que está ali, que não pediu para nascer e que precisa de suporte, que vai ter que comer, que vai ter que ter apoio emocional, que vai ir para a escola, que
Não é que nem filho de bicho que passou um tempo, já tá ali, já tá independente. Não! O bicho humano, ele precisa de um apoio muito grande e durante muito tempo. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso. Ter um filho é uma responsabilidade pro resto da vida. Então a gente precisa criar bem os nossos filhos para eles chegarem na adultez e conseguirem seguir a vida deles, para que nós consigamos seguir a nossa. Porque eu sempre Perfeito. digo, existe vida além dos filhos. Eles são um presente incrível. Depois que a gente tem, a gente não imagina a nossa vida sem eles. Mas eles também trazem muita responsabilidade. E dá trabalho ter filhos. Não é assim, Oxe, dá. pois, oi, daí? Não, né? Então, querida Então, seguidora, a ah, nossa seguidora, né, tem isso, efeitos, existem sim, né, Milene? efeitos. Hã? Tem os efeitos, sim. Existem esses efeitos, os adultos precisam estar atentos à sua própria atitude para não potencializar os efeitos negativos dessa situação na vida dos filhos. Se precisarem de um apoio, existem profissionais qualificadíssimos para auxiliar. Não tenham preconceito com relação a isso. Porque uma vez que consigam equalizar as questões, conversar juntos sobre as coisas que estão acontecendo, ouvir essa criança que está ali. É isso que a Rosana falou. Ah, não, porque às vezes a criança está ali dentro e não, a gente não sabe como é que ela está entendendo a situação. Escute o seu filho. Isso não significa que tu vai ser amigo dele, que tu vai dizer o que ele quer ouvir. Não, tu até pode ser amigo, mas não perca de vista que, em primeiro lugar, tu tem que ser pai e mãe. Perfeito, perfeito. E eu acho que também dá um pouco de tranquilidade. Em que sentido, Milene? Pesquisas indicam que o pior para os filhos não é a separação em si, mas a maneira com que os pais conduzem essa separação. E foi disso que a gente conversou aqui um pouquinho hoje no nosso podcast Coparentalidade Consciente. Convido vocês para continuarem nos seguindo no nosso canal do YouTube, de mesmo nome, Coparentalidade Consciente, e no Instagram também. Não é, Milene? Isso aí. E também podem nos acompanhar, né? Me acompanhem lá no milene.ouvailer, que é o meu Instagram de psicóloga, e o Dialogue Câmara de Mediação, que também tem um material bem bacana para que a gente entenda quais são as possibilidades para resolver esses conflitos que afetam a vida de todos que fazem parte desse núcleo familiar. Vem com a gente. Vamos lá. Vem com a gente. Um grande abraço, então, a todos e a todas, e até o nosso próximo podcast Coparentalidade Consciente. Tchau, tchau.